nós pegamos agora aqui com você nessa entrevista, aqui à frente, na BR, nós estamos saindo daqui, nós vamos entregar, nós temos quase 200 viaturas para entregar. Entregaremos aqui 56 viaturas da segurança pública. Dessas, 10 ficarão aqui em Feira de Santana, para fazer a cobertura dessa regional e de feira. As outras serão municípios vizinhos que a polícia militar deverá aportar. Depois, eu vou no Jomafa fazer a entrega da nova delegacia da mulher. Então, uma agenda importante, nesse momento de pré-micareta, fazendo entrega de segurança pública para Feira de Santana, fortalecendo os investimentos em segurança pública. E depois eu vou seguir para Banzaê. Lá o ministro Padilha da Saúde lançará a campanha de vacinação indígena. Nós entregaremos equipamento de saúde. Volto para Camaçari e aí faço a agenda. Mas hoje, Dilson, nós tiramos aqui 2 agendas, além dessas de fazer as entregas das viaturas, a entrega da delegacia e o anúncio aqui, já que minha equipe está fazendo isso, dos investimentos do Micareta, do volume de recursos. Falando de 26 milhões de reais para o Micareta de Feira de Santana. A segurança pública, apoio e patrocínio à prefeitura. Tive ontem com o prefeito Zé Ronaldo, mais uma vez, dessa feita para a gente poder fechar o valor de apoio e dos investimentos nossos. Ficou muito claro, Dilson, que não é uma micareta do estado paralela de forma nenhuma. Quem está realizando a micareta é a prefeitura e nós estamos dando o apoio como fazemos em outros municípios. Mas nós iríamos fazer aqui 2 anúncios, nós seguramos um por conta, eu voltaria na quarta para o 0 hora, eu vou chegar mais cedo, vou chegar à tarde, vou no hospital Clésto Andrade com a secretária Roberta, com deputados, com o próprio prefeito, com quem tiver interesse, para fazer ali um anúncio de uma última etapa de investimentos naquele hospital. É a 5ª etapa de investimento, é praticamente um novo Clésto Andrade. Você se lembra? Nós vamos fazer investimentos ali de mais leitos, vamos fazer um investimento que é a parte, digamos assim, tão importante quanto esses novos leitos. Depois a secretária Roberta poderá destrinchar isso com você melhor. Mas nós estamos falando do novo porque a parte antiga do hospital, tem um hospital novo e a parte antiga ficou ali, a gente fazendo adequações. Nós vamos fazer total modernização, então ficará um novo hospital. Então na quarta-feira a gente anunciará isso, 40 milhões de reais. Tem inclusive uma parte de ensino, de pesquisa, junto com as universidades, com as faculdades, que cuida de pesquisa, de residência. E o outro é o investimento do aeroporto. Enfim, graças a Deus, nós já temos a empresa ganhadora da ampliação da pista. Nós vamos sair de 1.500 metros para 1.800 metros. Então, você se lembra que o Lula pousou naquele aeroporto e eu imagino agora com a pista com mais 300 metros. Então, jatos maiores poderão pousar. A largura dela também será ampliada, muro. Então, está faltando a empresa assinar, então eu não quis fazer anúncios ainda, fazer a ordem de serviço, e ela terá 60 dias para fechar o projeto executivo. Então, nesse período, ela já vai começar a fazer o serviço. Até setembro é o prazo, agosto, setembro, ela entregará essa pista nova. Enquanto isso, Dilson, vou sentar com deputados, vou sentar com os empresários, vou sentar com os prefeitos da região, porque esse aeroporto ele é regional, para a gente poder buscar empresas aéreas para poder trazer voos, seja de carga, seja de passageiros. Então essas 2 ações eu vou aguardar, ela está toda limpinha para quarta-feira a gente fazer. Aí eu venho, faço isso, participo do 0 hora. É claro que outras ações eu não poderei hoje. Por exemplo, visitar o teatro que nós estamos reformando dentro da UF, da escola nova. Então tem um conjunto de ações, a pista lá do Tomba ligando para 101, a pavimentação asfáltica do centro industrial, e passar aqui no Cuca ou na Abóbora. Então isso aí eu tenho que tirar um dia para a gente poder ficar aqui em feira fazendo essas visitas, porque o investimento é muito grande aqui, Dilson. O senhor falou da micareta, da conversa que o senhor já teve com o prefeito Zé Ronaldo. Esse apoio, além da questão geral que o senhor falou de 23 milhões, 25 milhões. 25 milhões. As atrações que o governo sempre trouxe, está dentro desses 25 milhões ou... Não, nós estamos falando o seguinte, tem um volume que é de segurança pública, tem um volume que é de saúde, aí tem ações de mulheres, de catadores, 2 milhões para saúde, 13 milhões para segurança pública, aí se divide,
equipamentos para catadores, mas tem um volume de recursos que nós estamos botando na programação cultural, programada e combinada com o prefeito. Então nós vamos ter um prêmio Micareta em Ipuaçu. Então lá, quem está pagando essa conta somos nós. O arrastão da segunda-feira, combinamos isso com o prefeito ontem, Timbalada e Tiago, somos nós, mas nós vamos repassar um volume de recursos. Essa está na hora de 3 milhões de reais para a prefeitura como contribuição e aporte para que ele possa pagar as contas da micareta. Então ele vai pagar. Ou seja, o senhor não nominou nomes assim para o circuito. O senhor passou o recurso. Ele é quem vai, combinei isso com 13 milhões. 3 milhões. Governador, eu falava até agora há pouco com o secretário de Segurança Pública, quando essas viaturas estão chegando, eu falava com ele sobre a questão da zona rural. Né? Hoje nós estamos com um índice de violência na zona rural que antes não tinha, hoje nós já temos isso de um modo geral. Como que o senhor pode chegar à zona rural com a segurança pública? A gente vem, Dilson, nesse período criando companhias, pelotões, comandos, como é o caso aqui, posso dar um exemplo, além do que nós já criamos aqui em Feira de Santana, nós estamos prevendo ainda nesse semestre criar mais um em Alagoinhas. Então, na medida em que a gente cria um em Alagoinhas, a gente disponibiliza, além da criação dos daqui, folga para que lá o pessoal cuide dos de lá e sobe gente para cá. Uma coisa é a gente poder fazer isso, é garantir que tenha presença de policiais com viaturas. A outra são recursos de inteligência. Nesse Micareta, por exemplo, é possível que o secretário Marcelo já tenha dito aqui, nós estaremos trazendo câmeras corporais. Nós estamos com 8 pontos de entradas de fiscalização. Ali é ponto de reconhecimento facial, porque tem câmeras, mas também é ponto de contagem dos foliões que estarão entrando no circuito. Então nós também estamos investindo em tecnologia e em inteligência para que a gente possa fazer o que a gente faz nos bairros, em Salvador, nos grandes bairros, que a gente bota inteligência, entra no bairro, inclusive nos bairros é mais difícil por conta do acesso. É claro que a dificuldade rural também existe, mas existe um plano de inteligência que nós vamos pegar mais um pouco firme nas ações de acompanhamento da situação da segurança pública agora aqui em Feira de Santana. Bueno, eu sei que o senhor hoje está com a agenda muito cheia e o pessoal já está me recomendando bem no tempo, mas uma certa feita teve um governador aqui que o governador disse, olha, a assessoria disse, o governador só tem 30 minutos para falar. Quando chegou nos 30 minutos, eu disse, governador, não fosse eu não, viu? Um governador já. Eu disse, governador, a sua assessoria disse, eu estou a encerrar, porque. Aí o governador disse, não, eu não dei essa ordem, não. Aí a assessoria ficou na saia justa, aí nós alongamos a entrevista. Bom, mas é o seguinte, politicamente, o senhor está tendo uma relação civilizada, e eu acho que a política é isso, com o prefeito de Feira de Santana, como a semana passada, o ministro Rui Costa deu uma entrevista aqui ao nosso programa, e ele ressaltou essa relação republicana entre governo federal, governo municipal, governo estadual, governo municipal. Que sinais são dados agora na política baiana, governador? Olha disso, primeiro que a intenção de quem está sentado nessa cadeira de governador é a obrigação de respeitar os partidos e as escolhas dos prefeitos eleitos e das prefeitas. Eu tenho a obrigação de receber a todos e a todas. Eu tenho isso muito claro. Coisa, por exemplo, que o presidente passado não fez com a dignidade de poder receber. Rui Costa ficou 4 anos sem ser recebido uma vez no Palácio em Brasília. Não existe isso. Um governo do estado não pode governar sem a mão estendida da União. O Lula fez isso nos primeiros dias de governo, chamou todos nós, 27 governadores, não perguntou o partido e pediu, traga o plano de vocês que eu vou apoiar vocês e está apoiando. Então aqui na Bahia eu tenho que fazer o mesmo. Nessa aprendizagem que eu tive com Wagner, com Rui, eu vi o Rui receber prefeito, inclusive os partidos da base ficou todo se estribuchando, mas ele disse, eu não posso abrir mão de, eu tenho que, o povo tem que pagar a culpa porque o prefeito não votou em mim, o prefeito tem opção de votação. Então, eu tenho feito um movimento assim, viu, Dilson? Eu já recebi aí um conjunto de prefeitos que não votaram em mim e lá não é tratado, você pode perguntar a Zé Ronaldo, eu já recebi Zé Ronaldo umas 3, 4 vezes,
Me orgulha muito disso. Minha equipe já esteve com ele aqui, no gabinete dele recebeu, com a mesma diplomacia, elegância. E isso não quer dizer que arrancou de um lado ou de outro. Eu não posso soltar a mão de quem me carregou em 22. Ele não pode soltar a mão de quem o carregou em 24. A conversa não é essa. A conversa foi assim: ô prefeito, isso aí eu conversei. Ele se colocou e me coloquei. Como é que a gente faz para melhorar a saúde do município de Feira de Santana? Feira precisa de um hospital. Ele disse: está no meu plano, eu preciso de ajuda. O ministro Rui se comprometeu, eu me comprometi. Ontem mesmo na reunião do Micareta, nós tratamos desse assunto. Ele traduzindo qual movimento que ele está fazendo, eu vou dizer: eu estou aguardando a hora. Nós vamos colocar recursos aqui com dinheiro do Estado, unidade básica de saúde. Aqui são quantas, Roberto? São construção de duas unidades básicas de saúde aqui. Centro de reabilitação. Por quê? O que é que eu estou fazendo isso? Eu estou ocupando o lugar do prefeito? Não. Nós vamos passar o recurso, ele vai construir. E quando um prefeito constrói um hospital municipal, como é o caso de Camaçari, Feira de Santana, eu tive com a prefeita de Vitória da Conquista. Coloquei: prefeita, como é que Conquista não tem um hospital municipal ou algo do tipo, umas UPAs tipo 3, 4? E ela disse: vou estudar. No caso de Zé Ronaldo, está acertado, ele está fazendo o projeto. Além do porte da UPA, que ela e eles estão cuidando. Então, se ele fizer bem o dever da saúde, da atenção básica, eu vou evitar que o Clécio Andrade crie corredores de gente. Porque quando a pessoa se sente mal, a primeira porta que tem que bater é da atenção básica. É uma UPA, é uma UBS, é um hospital municipal, é uma maternidade municipal. Se não tem, vai para um hospital de alta complexidade. Então, se eu combino isso com a prefeitura municipal, eu vou pagar a conta, eu vou ajudar, eu vou dar a mão, porque ele faz o serviço dele, as pessoas são bem atendidas, e eu deixo as vagas do hospital para casos mais graves, de coração, de câncer mental. Então, isso, para mim, está muito claro, Dito. Agora, o que é que se estabelece nessas agendas é a confiança. Porque se ele confia em mim, o prefeito ou a prefeita, ou ela confia e eu confio nela, a gente cria uma relação. Se em 26 vai me apoiar ou vamos criar um ambiente favorável, é outra coisa. Mas agora eu estou trabalhando para que a gente possa melhorar a saúde, a educação, a segurança pública, as vias, as estradas vicinais. Eu não vou ter tempo hoje de fazer esse corre aqui em Feira para visitar as obras que nós estamos estabelecendo, porque é muita coisa. Mas eu quero voltar final de semana. Eu vou voltar para o Micareta junto com o Zero Hora na quarta-feira. Vou chegar mais cedo para fazer essas agendas de anúncios, mas eu quero voltar no domingo agora para poder passar também já numa agenda pré-carnavalesca, e quero ver se dá tempo eu vir além desses 2 dias em um dia do Micareta para poder valorizar, divulgar. Ontem eu conversei lá na hora com o prefeito, estava lá o meu secretário de turismo. Eu perguntei como é que está, governador, a informação do trade, dos empresários do turismo, é que já estão todos hotéis, pousadas, já com ocupação praticamente fechada. Isso é bom para o comércio. Então, minha intenção na política agora é essa. Eu estou focado, eu concluir um programa de governo que eu me comprometi aqui em Feira de Santana, na região, na Bahia, e eu vou cumprir, eu vou trabalhar para isso. Agora, 26, vai ter hora de conversar sobre 26. Governador, essa entrevista está sendo também com a rádio Nova Cidade, na cidade de Juazeiro. Manda um abraço aí para os nossos colegas de Juazeiro. Opa, um abraço. O senhor está indo para Juazeiro agora, para Santo Antônio de Jesus, com a rádio Andaiá, Santo Antônio de Jesus. Juazeiro, umas 3 não, o senhor está falando aqui para um monte de rádio. Não está aquela rede que o senhor teve a semana antepassada, que o Rui Costa teve e o senhor também. Não é? Mas vamos aí para as principais regiões. Mas eu vou fazer uma outra pergunta também na área política. Ontem parece que confirmou-se a Federação União Brasil e PP. O PP hoje tem Ângelo Coronel, né, que está na base do governo. E o PP tem também o Mário Negromonte, que está na base. Perdão, quem está na base. Não, o Coronel é PSD. PSD, mas está na base. Dos 2 governos, federal e estadual. E como é que o senhor vê essa relação agora, PP União Brasil? Olha, eu quero dizer o seguinte, Edilson. Eu tenho um alinhamento com o presidente Lula.
partidária e é de ações concretas. Se o presidente Lula lá resolve, no âmbito nacional, receber esse apoio e dialogar com os partidos, daqui eu vou ter que dialogar. Aí eu não vou jogar comida fora do prato. Não posso. Temos que articular na Bahia isso. Está muito claro. Se lá em cima, se realmente se confirmar a relação União Brasil e PP, aqui na Bahia, qual é a combinação? É que os 6 deputados do PP estaduais me acompanham. Então, eles vão ter que combinar quais partidos eles irão para que continue na minha base. Tem o maior interesse em combinar e acertar isso. Dos federais, não são todos, mas, por exemplo, o ex-vice-governador não me acompanha, mas Mário Júnior, por exemplo, me acompanha. Aí o convite foi feito: Mário, se você, eu tenho interesse que você continue. Ele é o vice-líder do governo federal, do Lula, lá na Câmara. Eu tenho interesse, já registrei isso a ele, ao Cajado, jogo abertamente. A decisão é dele, aí eu não posso impor, mas eu tenho interesse em manter a relação que eu tenho com o Cajado e com o Mário Júnior. Que partido eles vão? Bora sentar e bora conversar, para que eles possam manter o mandato deles e os partidos que o acolherem não atrapalhar a vida dos partidos. Então, estarei sim, estou conversando. Eu estou aguardando, porque eu não posso atrapalhar negociações, não é do meu partido, é o partido deles. Eu estou aguardando um movimento, mas já tenho o aceno do interesse com os 6 deputados estaduais e com os federais que têm um interesse em caminhar juntos. Eu acredito que esse descontentamento do Ângelo Coronel, na hora a gente não entende bem o Ângelo Coronel. Ele disse que o PT é um partido nazista e hoje ele já pede desculpa, ele disse que ele equivocou e tal, pediu desculpa sobre isso. Naquele momento que a gente sabe que o cara tá meio agoniado. A comparação, eu não ouvi, mas se o fez, é uma comparação muito infeliz. Comparar um partido que ajudou ele a se eleger ao nazismo. O nazismo tem que ser banido da história da gente. Se o fez... Ele declarou isso e hoje ele pediu desculpas. Hoje ele disse que foi uma má colocação. O deverá analisar, porque realmente... se ele quer ser o candidato ao Senado, ninguém está dizendo que ele está fora. Tem uma construção sendo feita. Eu, como governador, tenho que dirigir e coordenar isso. Ao momento, como imagino, se o nome dele é acolhido para ser o candidato, o que é que eu vou dizer ao Partido dos Trabalhadores de um senador, que acho que nenhum senador, nenhum político com a magnitude que nós temos que ter, tratar um partido comparando ao nazismo. Isso é uma história muito manchada da história do mundo, é o nazismo. É isso que eu ia perguntar ao senhor. Essa declaração infeliz dele, que ele deu realmente, tanto deu que hoje ele pede retratação, também não vi ainda. Pede desculpas. Isso não inviabiliza, por exemplo, uma agregação dele numa chapa majoritária, porque há coisas na vida que um simples deslize, o senhor sabe que uma palavra destrói tudo, né? Isso pode tirar ele dessa possibilidade, porque o descontentamento dele maior é por ter se anunciado que poderia sair uma chapa puro sangue, Jerônimo, Rui e Wagner. E aí ele declarou aqui nesse programa que se não ele sair candidato ao senador, que ele até solo ele sai, mas que ele não abriria a mão. Então, nós estamos ainda em 25. Eu, na condição de governador, de líder desse grupo, eu preciso ter a calma para poder não desagregar. Foi assim que Wagner fez, foi assim que Rui fez. Nós perdemos na história lá com Wagner, perdemos o MDB, depois nós perdemos o PP. O PP, desse grupo que está aí, gostaria de votar, outra banda não. O MDB já está conosco, acompanhando a gente, é meu vice no meu governo. Então as pessoas, quando fazem movimento, eu prefiro aguardar e ter a sensibilidade muito à flor da pele, porque o que está em jogo é o projeto de uma Bahia democrática. Nós não podemos voltar e ter um modelo que o Brasil viveu aqui na Bahia. Não dá pra gente viver mais. Então, eu tenho uma obrigação de manter a família unida. Isso é uma família que nós temos, é um grupo, é um time. Time desagregado não ganha partida. E depois, time desagregado não monta um bom espetáculo de ações concretas. Eu quero fazer gols, eu quero ganhar partida, eu quero, comparando de forma assim, muito simplória, aqui é um time tem que estar conjunto. Eu espero que a gente possa continuar assim, fortalecido. Nós temos um momento muito bom da política da Bahia. Nós temos um governo federal alinhado conosco,
Mas não é alinhado só na conversa, não, é com ações concretas, com dinheiro. Pega o exemplo aqui de Feira de Santana, em região, para não pegar Santo Antônio de Jesus, ou Juazeiro. Pega Juazeiro. Juazeiro ficou esse tempo inteiro sem aquela passagem urbana. Juazeiro ficou esse tempo inteiro com a ponte Picolé. Agora está sendo feita a ampliação da ponte, uma ponte da união entre dois estados. Pegue qualquer município dessa Bahia, com água, com estradas. O governo federal, então, eu tenho que ser grato a isso. E eu espero que a gente possa ter maturidade. Política é maturidade. Uma pessoa, quando assume um lugar de liderança política, ele pode ter cargo ou não. Ele pode ser vereador, deputado, prefeito, ele tem que ter maturidade no que fala, que aquilo vai ser cobrado depois. Aí, às vezes, quando machuca muito, fica muito difícil depois para a gente poder fazer algum movimento. Eu espero que a gente possa manter esse grupo. O coronel foi prefeito, foi deputado estadual, foi líder de um poder legislativo. Hoje ele é um destaque em um conjunto de temas no Senado. Então é importante para a gente, em momento algum, há desprezo. Acho que o que existem movimentos. Esse movimento tem que ser tratado na mesa com maturidade, sente aqui. Então não dá pra gente ficar ouvindo críticas, sabe, às vezes a cabeça esquenta, as pessoas falam o que querem, não pode. A gente tem um compromisso com a ética na política. E eu quero muito deixar isso claro aqui. Eu poderia até pagar a conta, mas eu utilizaria até minha última gota de suor para garantir a unidade do grupo. O senhor está falando agora da ponte, eu pergunto lá para Santo Antônio de Jesus, está nos ouvindo agora, todo o Recôncavo, a ponte Salvador-Itaparica, foi terminado aí o projeto de sondagem, e o que é que falta agora para começar, governador? Olha, eu estou ainda na iminência. Olha, nós fizemos uma repactuação do contrato, porque com a pandemia realmente houve um desgaste muito grande, aumento o valor de aço, o valor de cimento, o valor da mão de obra, taxa de juros. Isso exigiu que a gente refizesse o cálculo. Só que não foi fácil, não foi tranquilo. O consórcio chinês puxava de um lado, nós do estado puxávamos de outro. Precisamos pedir uma arbitragem. O Tribunal de Contas do Estado, que eu quero aqui agradecer a todo o Tribunal de Contas, ao TCE, chamou a responsabilidade para mediar, tal qual a Via Bahia, que o TCU chamou a arbitragem e resolveu, e andou, e vai andar. Lá, o TCE chamou essa responsabilidade e sentou, chamou o governo e chamou o consórcio chinês, que é quem ganhou a licitação, e chegamos a um acordo, depois de muito suor. Foi muito difícil, Dilson. Eu acompanhei passo a passo. E o meu secretário Afonso da Casa Civil coordenou pelo Estado e fez muito bom trabalho. Então, nós assinamos já o acordo. E os chineses levou para a China para poder dialogar com o governo chinês, porque lá as empresas públicas é do governo. Então tem que passar por um ambiente chamado SASAC, que é onde se decide tem as decisões. Aí nós assinamos, passamos, a informação é que dia 20, até o final desse mês, era entre hoje e amanhã, se resolve lá. Se resolver, se eles assinarem, tá tudo bem andado. A empresa já assinou, falta agora o governo chinês. O Lula tem uma previsão de ir à China 11, 12, 13 ou 14 de maio. Se isso der certo, eu irei à China. Vou derrubar minha agenda, eu vou na China, porque a intenção nossa é botar na mesa do Lula e do presidente chinês Xi Jinping, para que possam assinar, e eu ali testemunhando isso acontecendo. Quando eles assinarem, eles têm 1 ano para começar a obra. O acordo é que eles já comecem a obra, já pelo menos naquela parte mais em terra. Então aí a minha expectativa é essa. Se eles botarem ali a tinta no papel, a gente já começa a dialogar com eles com a obra. Esse momento econômico no mundo, não é? Com essa guerra de tarifas, China, Estados Unidos, isso de alguma forma respinga no projeto que o governo tem com a ponte ou com a própria BID, que está aí em conclusão lá em Camaçari? Não, de forma nenhuma. Esse momento nacional não, isso está bem estabelecido. O que no caso da ponte essa aproximação do presidente Lula com Xi Jinping ajuda a gente a fazer a ponte. Inclusive essa é a maior obra da China fora da China. Uma outra obra importante é um túnel que está sendo construído em São Paulo, também me parece vai ter uma licitação, ou teve, os chineses estão envolvidos nisso, será a segunda obra. Então a China vai se utilizar, como você deve conhecer, aquela ponte de Macau, que é um túnel dentro do mar, sai em outro ponto. É uma ponte muito mais complexa do que essa. Essa ela tem extensão, ela é muito grande, mas não tem essas complicações. Tem no meio do mar ali, tem uma profundidade significativa, mas isso está bem tratado. Sobre a BioID,
Da mesma forma, acaba ajudando a gente, porque a BYD também é decisão do Xi Jinping, portanto lá não tem essa coisa, a democracia lá é constituída de outra forma. Um conceito lá é o conceito de que o governo federal se coloca dentro de um planejamento estatal e resolve as coisas. Então, eu espero que a gente possa, eu espero ir na China, não há problema, voltar à China de novo, 3, 4 dias lá, mas voltar de lá com esse documento assinado, é a minha expectativa. Governador, devido à sua agenda, nós vamos agradecer. Eu só deixo ao senhor o sentimento de alegria do povo de Feira e saber essa notícia que o senhor deu sobre o aeroporto, né? Que vai alargar logo a pista também, né? O comprimento da pista. Eu discuti isso com o ministro Rui Costa semana passada e mas Feira só vai ser o aeroporto de carga. Eu digo, olha, o destino de Feira é bem diferente do que às vezes a gente imagina. Porque, olha, eu falava, viu, governador, o aeroporto de Campina Grande está a 100 quilômetros de João Pessoa, está a 128 quilômetros do Guararapes. Sim. O aeroporto de Caruaru, que agora o governo jogou 150 milhões de investimento, uma metade do governo federal, metade do governo estadual de Pernambuco para fazer ampliação do aeroporto de Caruaru, que está a 130 quilômetros. E Fernando me lembrava aqui, que no Santa Catarina temos o aeroporto de Navegante de Florianópolis, que são a 100 quilômetros. Então, com o centro de convenções que Feira de Santana tem agora, eu acho que há também um sentimento de que isso vai aflorar o aeroporto para transporte de passageiros. A intenção qual é? É a gente dar ordem de serviço da obra. Até falei com o Walter ontem, que ele estava vendo quando ele manda, como é que tá, em que situação tá. A intenção é durante esse período que a empresa fecha o projeto, começa a obra, a previsão é setembro, a gente poder fazer a entrega definitiva, final do ano, segundo semestre, a gente poder já sentar com os deputados federais, com os prefeitos, prefeito Zé Ronaldo, prefeitos da região, porque esse é um aeroporto regional, a gente poder dialogar com os empresários daqui e a gente poder dialogar. É de cargas, também, mas é de passageiro. Então, um voo daqui para São Paulo, que é tão procurado daqui as pessoas que tem que subir esses 100 quilômetros, depois voltam mais 100, são 200 quilômetros de economia. Vamos ter que sentar, debruçar e ver quais são as condições, chamando o Ministério do Turismo para a gente poder garantir, de portos e aeroportos para a gente garantir estímulos, incentivos, e a gente aqui da Bahia fazer isso. Feira, tenho certeza que Feira terá voos aqui, não só de cargas, mas também de passageiros. Governador, muito obrigado, viu? A sua cadeira aí que o senhor disse que pediu ao Frejoli. O Frejoli queria substituir essa cadeira, comprar umas cadeiras novas aqui. Aí queria comprar as cadeiras novas. Aí o senhor, o governador disse que essa cadeira, o senhor quer que ele dê de presente aí. Quando vou encerrar aí, dá de presente, embalar a cadeira. Então, se quiser levar, pode levar, viu? Essa aqui, deixa ela aqui, que eu volto mais vezes. Vou combinar com a equipe da SECOM, Dilson, para poder botar com mais calma, para a gente poder dialogar sobre os distritos. E aí como você faz a cobertura aqui de Santo Antônio de Jesus, de Feira, outras regiões, então a gente tem que poder também falar dos projetos. Olha, amanhã, quando eu voltar lá hoje de noite, quando eu voltar de Banzaê, que é no norte, eu irei a Camaçari com o ministro Padilha. Nós vamos lá fazer entrega de SAMU. A secretária Roberta está aqui, nós vamos fazer a ordem de licitação para obras de saúde, nós vamos entregar CSU e de lá de tarde, amanhã é sábado, eu volto para o gabinete, eu tenho agendas no gabinete, mas à noite eu já sigo para Milagres, amanhã de noite. Eu já vou, minha expectativa, tomara que dê certo, para o pessoal não prometeu e não fez. Minha expectativa é, se eu conseguir terminar cedo, ainda sigo para Milagres, porque no domingo de manhã é o fechamento da celebração do aniversário de Milagres, tem uma entrega pela manhã bem cedinho, depois tem um ato religioso e depois vou passar a perna no cavalo lá, Dilson, e vou fazer uma montaria lá com a vaqueirama, fico por lá, quero voltar, passar em Paraguaçu para ver o ponto de captação de água, que nós estamos levando água para todo o vale, é um ponto de captação no Paraguaçu. Depois eu quero voltar aqui e passar ainda em Humildes, se der tempo, aí eu tenho que ver, amanhã eu fecho essa agenda, que eu quero, amanhã já praticamente é o pré, e além do 0 hora da semana que vem, já quero ver se eu posso. Se não der, eu virei no Micareta, pegar um dia lá para poder vir, para poder aproveitar essa festa, para divulgar. Tem gente que trabalha nesses 5, 6, 10 dias ali, entre os dias antes e o depois, que bota o dinheiro no bolso para
2, 3 meses à frente. Então, e a gente divulga a cultura de Feira de Santana, a gente divulga essa história nossa. Então, quero aqui agradecer a sua oportunidade, a você, a Fernanda, Ana Paula Padrão, a toda a equipe da rádio. Eu quero muito agradecer essa atenção, mandar um abraço para você que está aqui acompanhando a gente, ou de Feira, da região onde a rádio entra, em Santo Antônio de Jesus, em Juazeiro. Eu da alegria disso, de me reencontrar com você. Eu tenho uma satisfação muito grande por isso. E eu me comprometo a voltar aqui para a gente poder fazer. Tem uma agenda em Santo Antônio de Jesus, tem uma em Juazeiro, tem uma em Santo Antônio de Jesus. Estou vendo com o prefeito Andrei, uma agenda lá potente, que nós temos lá. Ele fez uma agenda de 100 dias, tem outra a fazer. E Santo Antônio de Jesus, eu quero fazer o que eu fiz aqui, Zé Neto. Quero fazer, Ângela, aí a Ângela está aqui, ó. Quero fazer uma reunião lá com os empresários para a gente poder ver quais são os investimentos que o setor empresarial pede lá para Santo Antônio de Jesus. Lá, inclusive, quero mandar um abraço para o deputado Rogério, para Robinson, para o Naldo, meu povo lá. Estive em Nazaré das Farinhas no sábado passado, a Feira dos Cachixis, bati pertinho ali. Então, meu abraço, fique com Deus. E vou sair aqui agora para fazer as entregas das viaturas. Ontem nós entregamos ao prefeito Zé Ronaldo uma ambulância para atuar durante o micareta e depois já fica aqui. Estaremos entregando também equipamentos de saúde para o micareta e depois já fica para as unidades básicas de saúde. Depois eu vou entregar a DEAN, a delegacia que sua colega Martini foi delegada durante 15 anos, a delegada da mulher. Então estarei ali entregando essa delegacia, depois pego estrada, vou para Banzaí. Interessante é que a mãe dela foi a Dona Laurete, a minha cunhada. O meu sogro botou o nome em homenagem a ela, Laurete. Porque foi ela quem fez o serviço de parto da minha cunhada. Aí meu sogro disse: olha, se for mulher, eu boto o nome da senhora. Aí ela dizia: não, vai ser homem, não, se for mulher, eu boto o nome da senhora. E botou o nome, Laurete, que é minha cunhada hoje, que mora na Itália. Deve estar lá acompanhando a gente agora nesse período da morte do Papa aí. Então, um abraço para Martins também, se tiver me ouvindo, viu, Martins? Martins tá em Paris. Tá em Paris? É, Vidão. E Veloso também. Também, ali não anda é colado. Um abraço para eles e o senhor também, viu? Seja bem-vindo aqui e ao secretário Ângelo. Eu tô com débito no meu bairro, lá na Queimadinha. Eu me comprometi ali com a pracinha que nós iríamos ajudar a fazer. Eu até pedi ao prefeito, quando for fazer esse projeto aí da praça, eu quero apoiar. Tem uma praça que eu jogava bola ali, montava bicicleta com meu filho, ali que ele criou, se cresceu. Eu tô com essa dívida, eu tenho que ir lá, tenho que vir aqui com o tempo para ir lá em casa, ver seu Lau, tem ainda na Codorna, de higiene da Codorna, o cabelo tá crescendo, eu tenho que voltar lá em Manelita. O negócio aqui é assim. O senhor não deixou as raízes, né? Não posso não, a vida é corrida, mas de vez em quando eu tenho que estar, venho e é minha origem, é meu lugar. Então, muito obrigado, viu, disso. Só que o ponto do Zequinha fechou aí. Você me maltrata, não lembro não, porque eu tenho uma saudade danada. Governador Jerônimo Rodrigues, obrigado, bom dia de trabalho. Os demais, os secretários. Olha, o secretário, tem Roberta e tem Bruno, que nós vamos, e Neuza, nós vamos aqui, se você precisar de alguma questão específica com eles, ficarão aqui à disposição, que eu vou entregar a ação agora aqui de segurança pública. Muito bem, nós vamos ao intervalo comercial e o secretário Underão. O pessoal quer saber do secretário Bruno sobre o centro de convenções. Sobre o centro de convenções, certo. O governador Qual deles? Tem dois. O governador do centro de convenções já foi inaugurado, já necessitando de um centro maior. Mas a pergunta que eu faço, secretário, é sobre a reforma aqui do Centro de Cultura Melo Amorim, que deputado Zé Neto, um abraço. Eu pergunto, secretário, essa reforma aí, ela vai, porque foi demolido, parece que a abóbora não tinha mais como aproveitar, mas ela vai ser, como é que diz, restaurada? Vai ser reconstruída? Vai ser reconstruída sim, Gilson. Bom dia, prazer falar com você. Nós estamos ali no processo de obra que vai refazer a abóbora e também o nosso complexo Carro de Boi, ampliando a ação aqui do Amélia Amorim. Um investimento de 6,5 milhões de reais. Até o mês de setembro nós teremos. Eu semana passada estive ali fazendo uma visita, estou acompanhando a obra e isso vai significar um centro de cultura Amélia Amorim ampliado, requalificado, modernizado, atendendo aí mais aos fazeres culturais de Feira de Santana.
A previsão é de quando mesmo? Setembro, mês de setembro. A obra está no prazo, está tudo direitinho. E depois, obviamente, nós vamos discutir também a vocação daquele. A abóbora anteriormente era uma boate, né? Ela foi criada com esse objetivo. E aí nós queremos discutir, obviamente, também com a população, com os fazedores de cultura de Feira de Santana, qual a vocação daquele espaço, que não é mais para uma boate, mas integrando ali um complexo, o complexo Carro de Boi, qual a vocação daquele espaço para que a cultura de feira tenha mais um equipamento cultural à sua disposição. Com referência ao centro de convenções, e que tipo de operacionalização acontecerá para ele efetivamente funcionar, secretário? Nós entregamos ele em dezembro e estamos num processo de teste, uma operação de teste. Já vários eventos foram realizados, desde eventos pequenos, médios, até grandes eventos, que esse objetivo também, quando um equipamento como esse ele é inaugurado, ele começa a operar, nós precisamos testar o seu uso, tanto do ponto de vista da iluminação, da qualidade do som, até o estacionamento, a capacidade da água. Quando um evento grande como esse acontece, se a água dá conta, tudo isso está acontecendo. E nós estamos no paralelo concluindo o processo para fazermos aí a parceria para a gestão daquele espaço. Mas ele não deixa de funcionar. Nós teremos agora uma produtora que vai fazer essa operação até sair o processo da concessão ou da parceria, que vamos divulgar aí nas próximas semanas. Mas o objetivo é que aquele seja um equipamento vivo para a cultura e para o turismo, especialmente o turismo de negócios em Feira de Santana, e é isso que nós estamos buscando parceiros para gerir aquele espaço, garantindo a sua melhor destinação, que foi para isso que o governo do estado assumiu o compromisso de concluir a obra, concluiu, e nós temos aí um equipamento daquela magnitude como Feira de Santana merece. Secretário, uma preocupação dos baianos está com referência ao Teatro Castro Alves. O que é que o senhor pode falar sobre o Teatro Castro Alves, secretário? O Teatro Castro Alves está passando pelo seu maior processo de reforma em 60 anos. É a terceira fase da requalificação, do restauro daquele equipamento. Já teve a sala do coro entregue, já teve a concha acústica entregue, e agora a maior parte, que é a sala principal, o foyer, o centro técnico, a sala de ensaio, toda parte administrativa que está sendo reformada com muito cuidado, com muita responsabilidade. Eu vou semanalmente ao Teatro Castro Alves acompanhar o andamento da obra, que está no prazo. Agora nós estamos fazendo toda a troca da cobertura, todo o telhado e também o forro, a parte acústica está sendo substituída, e em maio do ano que vem, nós teremos o Teatro Castro Alves entregue como o teatro mais moderno do Brasil, preservando, obviamente, a sua qualidade, né, toda a excelência que o Teatro Castro Alves tem, mas trazendo aí a modernidade também necessária para que ele continue abrigando aí grandes espetáculos, grandes apresentações culturais da Bahia, do Brasil e do mundo. Secretário, esse casario de Salvador, recentemente nós tivemos ali o desabamento do telhado da igreja de São Francisco, não é? Como é que o senhor vê essa questão dos casarios da Bahia? Cachoeira, por exemplo, né? Nós temos aí um acervo cultural muito grande. Como tem sido a sua preocupação com relação a esse patrimônio que a Bahia tem? A Bahia é muito rica do ponto de vista de patrimônios materiais, que são justamente essas edificações que nós tombamos, né? Nós fizemos o tombamento justamente para garantir a sua preservação. Aqui em Feira nós temos o exemplo da Igreja Senhor dos Passos, por exemplo, que essa semana saiu o resultado da licitação, em 10 meses teremos a reforma dos pináculos, tivemos a queda no ano passado, porque o tempo vai deteriorando esses espaços. E são muitos, então cabe uma força-tarefa, porque a responsabilidade da preservação e da reforma é do detentor do bem, é do dono, né? Quem tem a responsabilidade. Com os órgãos de tombamento, no caso o IPAC pelo Estado, o IFAM pelo governo federal, fazem um acompanhamento, monitoram, fiscalizam se o bem está bem cuidado. O que eu tenho dito sempre, e conversei sobre isso com a ministra Margarete Menezes, tenho conversado com parlamentares sobre isso e também com o setor empresarial, que nós precisamos de uma força-tarefa para a preservação dos nossos patrimônios. São muitos, numa situação muito delicada, porque houve muitos anos de abandono
com essas edificações, e ninguém sozinho vai conseguir uma solução. Se não houver uma força-tarefa em que cada um assuma a sua responsabilidade, nós não daremos conta desse recado. Então eu tenho provocado o governo federal e os nossos parlamentares para uma nova política nacional de preservação dos patrimônios, que nós possamos pensar num fundo que receba recursos públicos e privados, que nós possamos pensar nas prioridades, porque não adianta a gente ficar fazendo edital, porque o que precisa realmente é ver aquilo que está em piores condições para emergencialmente ter algum tipo de intervenção. Então, nós estamos buscando esse esforço para que a Bahia e o Brasil tenham mais responsabilidade e mais cuidado com a preservação dessas edificações que guardam parte importante e fundamental da nossa história. Secretário, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no nosso Bom Dia Feira. Volte sempre, viu? Muito obrigado, Dilson. Prazer sempre estar com vocês. Nos próximos dias nós estaremos muito fortemente aqui em feira, o que para mim é um motivo de muito orgulho. Eu sou cidadão dessa cidade e vou estar aqui trabalhando, especialmente na realização da pré-micareta agora nesse final de semana em São José e Ipuaçu, e do micareta propriamente dito a partir da semana que vem. Vamos nos encontrar muito e vai ser sempre um prazer falar no microfone da Princesa para prestar contas do nosso trabalho e sempre anunciar coisas boas para a cultura de feira e da Bahia. Um abraço, bom dia. Mas o estúdio vai estar sempre aberto, viu? Não precisa à bater disposição. na porta, não. Não precisa bater na porta, não, viu, secretário? Me chama que eu venho. Um abraço. São 7h54, vamos agora a Marcílio Costa, etc e tal. Etc e tal, por Marcílio Costa, no Bom Dia Feira. Oferecimento: Café Fornari, seu novo destino na BR-324 em Amélia Rodrigues, com café da manhã, almoço